Olá, você que me assiste, você que adquiriu esse curso. Eu confesso que eu estou muito empolgado para este momento em que nós vamos falar da história do blues. Nós vamos para esse bate-papo, tá? Eu vou tentar ser aqui bem informal, trazer informações de uma forma didática, de uma forma que a gente possa entender melhor, sem que seja cansativo, tá bom? Então vamos nessa? Bom, não tem como falar de blues sem falar da origem, né? E muito se fala, quando a gente pesquisa, a gente sabe geralmente o básico, que blues surgiu nos campos de plantações de algodão, né, que o berço é o Delta Mississippi, toda a extensão do rio que corta diversos estados dos Estados Unidos, que veio de um contexto de muito sofrimento. Lógico que tem a ver com tudo isso, né? Mas eu vou trazer alguns detalhes muito importantes para esse estudo, para esse bate-papo, para esse diálogo sobre o blues, né? Gostaria mesmo que eu estivesse aí junto com você para a gente sentar, tomar um café talvez e podermos conversar um pouco mais direto, poder discutir, né? Mas tudo isso a gente pode fazer através das minhas redes sociais. Você pode me adicionar aí no Instagram, no Facebook, me siga no YouTube também, tá bom? Vamos nessa então. Bom, como eu disse, o blues vem desse contexto de escravidão. Mas eu já vou trazer uma informação muito importante, que o blues é mais do que um gênero, é mais do que simplesmente música, né? Na verdade, é uma representação do negro, é a inserção do negro na sociedade norte-americana e isso trouxe uma notoriedade muito grande para o negro, né? Uma notoriedade no talento, nas conquistas do negro na sociedade. E nós vamos ver no decorrer da história sobre isso. Mas falando lá do início da escravidão, quando o negro sofria, né, era privado de qualquer tipo de lazer. Então tudo isso é muito importante citar. Vamos falar então desse período da escravidão, porque é necessário falar deste momento para a gente entender sobre como o blues se desenvolveu de uma forma tão impressionante. Então, esse período da escravidão, existiam os hollers, que traduzindo são gritos, né? Só que esses gritos, existia um sincronismo. Então, os escravos gritavam, à medida que eles executavam algum serviço. Então, esse sincronismo todo, ritmado, né? Ele fazia com que o trabalho não fosse tão pesado. Então, eles conseguiam cumprir as suas tarefas com menos dificuldade, com menos sofrimento por causa desses gritos. E depois, por causa desses gritos, é que surgiram as work songs, que são canções de trabalho. Então vamos lá, vamos falar das work songs. Well, it's Long John, Long John, he's long gone, long gone, he's long gone, he's long gone, he's long gone, long gone. Well, if I had listened. Na verdade, já existia o sincronismo com as tarefas, né? E agora, o que foi adicionado? Qual é a diferença dos rollers para as work songs? A diferença é que nas work songs existia melodia, existia o canto antifonal, que é uma espécie de repetição, né? Onde uma voz conduz, os outros repetem. Pode haver divisão de vozes, pode haver diversas modalidades no canto, né? Para que essas work songs fluam, né? De uma forma menos pesada, né? Então, eram abordados temas como sofrimento, como amor perdido, como esperança. Mas, então, as work songs eram canções com uma carga emocional muito forte. Então, tudo isso acontecia justamente porque eles eram privados de lazer. Seja lá qual for o lazer, eles não podiam, né? Ou jogos, ou de repente alguma brincadeira, algum esporte. Então tudo isso era privado, eles eram proibidos. Então o que restava fazer era o trabalho, né? Bom, outra linha de pensamento
para as work songs é que elas vieram dos spirituals, né? Mas nos estudos que eu fiz, na verdade, é o contrário, né? As work songs influenciaram nos espíritos, o surgimento dos espíritos. Isso por quê? Porque, na verdade, esses escravos eles praticavam religiões de matriz africana. Os seus senhores, em sua boa parte, eram de cristãos. Então, eles tinham que frequentar a igreja, né? E como eles já tinham a prática do canto, então eles só fizeram as adaptações aí para as work songs, transformando-as em spirituals. Então é isso aí. Vamos para o próximo tópico.